Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui uma palavra de reflexão para todos, uma palavra abençoada no livro de Atos. Essa palavra fala de um homem que era perseguidor do povo de Deus e ali na estrada de Damasco, a palavra fala que ele estava indo para perseguir os cristãos. Jesus apareceu para ele e fez uma grande transformação na vida dele, que é o apóstolo Paulo. E a palavra fala que devido à mensagem do Senhor que ela anunciava, dizendo que Jesus estava vivo, que Jesus não estava morto, porque Jesus tinha sido morto na cruz e muitos não acreditavam que ele tinha ressuscitado. E a palavra fala que ele anunciava que Jesus estava vivo e que todos que já morreu um dia iria ressuscitar também, assim como Jesus ressuscitou. E a palavra fala que essa mensagem trouxe uma grande revolta para os líderes religiosos e eles resolveram querer matar Paulo. E a palavra fala que eles levou Paulo para ser julgado pelos governador, pelos reis, e ali o rei resolveu mandar Paulo para a Itália. E nessa viagem, a palavra fala que ele enfrentou uma grande dificuldade, porque ele estava indo para essa viagem de navio junto com prisioneiro, onde tinha mais ali naquele navio, mais de 270 pessoas. E a palavra fala que eles teve muita dificuldade no caminho por causa do tempo, do inverno. E a palavra fala que eles estavam para chegar em uma ilha, onde eles iam pisar em terra firme. E aquele barco que eles estavam, a palavra fala que o vento soprou com muita força, que o barco caiu em uma banca de areia à frente do barco. E a palavra fala que o vento começou a destruir o barco, as ondas do mar começou a destruir o barco. E ali o barco ficou todo, o navio, ficou todo destruído. E eles teve que pular na água ali no mar e nadar até naquela ilha que tinha ali próximo. E a palavra fala que eles conseguiram chegar todos são e salvos naquela ilha. E nesse trajeto todo, nessa confusão toda, antes de chegar na ilha, um anjo visitou Paulo, falou com ele que ele não tivesse medo, que Deus, pela bondade e misericórdia dele, já tinha dado a Paulo a vida de todos aqueles que estavam naquele navio ali, que ninguém ia morrer, ia perder o navio, tudo que tinha dentro do navio, mas eles mesmos iam salvar. Deus já tinha dado a Paulo a vida de todos eles ali. E a palavra fala que ele chegou numa ilha. Depois de tudo isso que eles passou, houve um momento que os soldados queriam matar os prisioneiros, e mesmo assim Deus deu livramento e nada disso aconteceu. E a palavra fala que eles chegou numa ilha, e nessa ilha eu vou ler aqui alguns versículos, porque está no livro de Atos 27, verso 28. Na verdade está no livro de Atos 28, verso 1. A palavra fala que depois de tudo isso que eles passou, quando eles conseguiram chegar em terra seca, eles reuniram ali, aquele pessoal da ilha tratou eles bem, e eles resolveram fazer uma fogueira. E nessa fogueira aconteceu mais algo ainda, que mostra
Como que muitas vezes o cristão, que é o escolhido de Deus, é testado a sua fé. E muitas vezes, quanto mais grande é o propósito, mais luta essa pessoa passa, mas Deus nunca desampara, Ele sempre dá o livramento em toda ocasião. Então vou deixar aqui alguns versículos para que nós venhamos entender mais o mover, o agir de Deus na vida daquele que teme e que cumpre o seu propósito, o seu chamado. A palavra fala assim: quando já estávamos em terras são e salvos, soubemos que a ilha chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estavam chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores dali da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Amém? Até aqui. A palavra fala que quando Paulo estava ali juntando, acabando de fazer aquela fogueira, o fogo já tinha pego e era um momento deles descansar, deles se aquecer daquele frio por vários dias navegando dentro daquele navio, mais de 14 dias sem ver sol, sem ver a luz, as estrelas, naquele navio sofrendo, sendo a todo tempo testado, a fé, soldados querendo matar os prisioneiros, e Paulo estava ali como prisioneiro, e vários dias de tribulação, eles chegaram nessa ilha, perdeu tudo, a bagagem que estava dentro do navio, perderam tudo, perdeu o navio, só salvaram eles porque Deus deu a Paulo a vida de todos aqueles homens, dos 271 pessoas, se eu não me engano, que estavam naquele navio. Deus deu eles, por causa do propósito de Paulo, Deus deu a vida de todos eles. E a palavra fala que ele chegou ali, naquela ilha, e juntaram com os moradores daquela ilha. E ali, naquele momento que Paulo estava fazendo aquela fogueira ali, todos felizes porque estavam são e salvos. E ali, naquele momento de aquecer do frio, do sofrimento que já tinha passado, a palavra fala que essa serpente, tem umas bíblias que fala fibra, outras falam serpente, a minha fala é uma bíblia mais atualizada, na linguagem mais simples, e a palavra fala cobra, na minha bíblia. E a palavra fala que ali, a palavra, todos reunidos ali, essa cobra agarrou na mão de Paulo,
E todos que estavam ali começaram a julgar Paulo, falando que ele deveria ser um assassino, que ele deveria ser uma pessoa perigosa, porque tinha escapado do naufrágio, das perdas do mar, tinha escapado da morte ali dentro do mar. Mas naquele momento ali, acredito que seria uma serpente muito venenosa, já conhecida ali pela ilha, pelos moradores daquela ilha, porque eles achou que Paulo ou ele ia inchar muito, ou ia cair morto de repente. Mas eles não entendiam que mesmo Paulo estava ali como prisioneiro, ele estava indo para o cumprimento do destino dele. E esse destino tinha algo de Deus que precisaria de acontecer ali, que ele estava indo para encontrar com o imperador para ser julgado, e Deus ia fazer algo ali. E esse destino ele estava cumprindo e Deus estava com ele não estava sozinho. Mas o povo que estava ali em volta dele não entendia e não sabia que ele estava no caminho do destino dele. E às vezes, muitos de nós estamos no nosso destino e Deus faz algumas mudanças em nossa vida que só nós entendemos o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Mas muitas vezes as pessoas que estão distantes, até mesmo nossos parentes ou nossos conhecidos, quando vê essas mudanças que Deus faz em nossa vida, eles não entendem, eles ficam confusos. E essas mudanças muitas vezes não são boas aos olhos humanos. E a gente vê aqui que o apóstolo Paulo estava no destino dele e as coisas que estavam acontecendo com ele, tudo estava, os olhos humanos, ao contrário. Era como se Deus não estivesse com ele. Se a gente observar, ele tinha ficado muito tempo preso antes de ser julgado, e o rei decidiu enviar ele para a Itália para ser julgado pelo imperador. Tudo estava dando errado devido à mensagem de Jesus que ele estava ministrando. Eles queriam matar ele, apedrejar ele. Foi julgado, mandou ele para a Itália. E no caminho aconteceu tudo isso. Os olhos humanos era como se Deus não estivesse com ele. Mas só ele sabia. E a palavra fala que no momento mais crítico ali, que o navio, antes do navio ser destruído, a palavra fala que um anjo visitou ele e falou com ele que ele não precisasse se preocupar, porque a vitória estaria com ele, que Deus estaria com ele. Deus sempre estava com ele naquele momento ali da destruição do navio. Deus também estaria com ele, devido a Deus estar com ele, estava dando também a vida daquelas 270 pessoas, entre prisioneiros e soldados, que estavam com ele ali. E chegando nessa ilha,
O povo da ilha não entendeu, não sabia, nem mesmo os que foram salvos ali, que estavam no navio, acreditava tanto que Deus estava com ele. Por causa das mudanças, por causa do destino que ele carregava, e por causa dessas mudanças que estavam na vida dele para cumprir o propósito, tudo isso estava acontecendo na vida dele. E ali, quando essa serpente pegou na mão de Paulo, a palavra relata que os moradores daquela ilha se assustaram e falou: agora pronto, esse homem é um assassino, esse homem agora conseguiu ser livre da morte dentro do mar, mas agora vai morrer no momento do descanso, no momento dele aquecer do frio. Ele vai cair duro, vai morrer, vai inchar, porque essa serpente é venenosa. Mas eles não entendiam o propósito dele. E a palavra fala que todos que têm um propósito aqui na terra vai passar por dificuldade, por luta, por tribulação. E essas mudanças que Deus faz em nossas vidas, muitas vezes perdas, que pra gente é perdas, coisas que Deus tira de nossa vida, as pessoas que estão ao nosso lado não entendem. Mas quem está vivendo o propósito sabe o que está vivendo e sabe em quem está confiando. Tudo pode estar de cabeça para baixo, tudo pode estar dando errado, mas assim como Paulo sabia do propósito dele, sabia quem estava com ele era Deus, assim nós também sabemos do propósito que Deus tem em nossa vida e sabemos porque passamos por certas situações. Mas muitas vezes quem está de fora nos julga, não entende quando Deus manda nós se afastar de alguns lugares, quando Deus manda nós mudar de rota e nós obedecemos. As pessoas não entendem e muitos julgam aquela pessoa que tem aquele chamado. Mas todos que têm esse chamado têm que olhar somente para o que Deus mostra a ele, para o que Deus fala com ele, e não para a circunstância das pessoas do nosso lado. E a única coisa que nós devemos preocupar no nosso chamado, na nossa vida, é em ouvir a voz de Deus. Porque naquela hora que Paulo estava ali naquele navio, antes do navio ser destruído, um anjo vieram e visitou ele. Mesmo no meio da tribulação, no meio da luta, ali, correndo risco de todos morrer ali naquele navio, naquelas fortes ondas, ele conseguiu ouvir a voz de Deus e identificar que um anjo estava ali para dar ele um recado. Então nós também, na hora das lutas, na hora das tribulações, nós precisamos preocupar com a nossa vida espiritual, para na hora daquela tribulação, daquela luta que nós estivermos vivendo, devido ao nosso chamado, nós ouvir a voz do Senhor e qual é a instrução que Ele está nos dando. E muitas vezes é difícil hoje de as pessoas, no meio da luta, da tribulação, conseguir ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes as lutas, as tribulações do dia a dia está afastando a pessoa de ouvir a voz de Deus e não consegue ouvir a voz de Deus. E aquela luta que deveria acabar mais rápido, prolonga. Mas se nós não estiver alinhado com a nossa mente no Senhor, nós não vamos ouvir a voz do Senhor. Mas se nós estivermos vivendo o nosso propósito, preocupado em cumprir Ele, e não
e não ficar com a nossa mente ligada nas coisas do mundo, que o povo fala de nós, das críticas. A palavra fala que Paulo, quando estava ali sendo julgado, falando da mensagem de Jesus, o governador virou para ele e falou: Paulo, eu acredito que você estudou tanto que você perdeu o seu sentido. Ele estava ali com grandes autoridades, com o rei, o governador, e eles não entendiam que ali já estava sendo evangelizado por Paulo. E um governador ali falou com Paulo: você estudou demais, Paulo. Você está louco. Você está com a mente perturbada. E ele falou: não, eu estou com meu juízo intacto para falar diante do rei. Então nós precisamos de ter essa consciência do nosso chamado. E quando as lutas, as tribulações virem, a nossa mente não estiver oscilando, tem que estar com a mente firme, igual Paulo estava, para conseguir vencer as tribulações e cumprir o nosso chamado aqui na terra. Porque se nós dá muito ouvido o que está falando de nós, o que está acontecendo, os barulhos externos, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos muitas vezes parar o nosso chamado no meio do caminho. Mas nós precisamos prosseguir e vencer as tribulações, as lutas, assim como Paulo fez. E quando tudo parecia estar calmo, que ele ia aquecer do frio, a palavra fala que essa serpente veio e agarrou na mão dele. Mas Paulo estava com tanta certeza do seu chamado, e quem sabe que tem um chamado, a morte não vai interromper, porque ele olhou para aquela serpente venenosa e ele simplesmente sacudiu ela dentro do fogo. Aquilo que parecia ser morte, aquilo que parecia ser o fim que aquelas pessoas entendiam que seria o fim dele. A palavra fala que aquela serpente ele jogou ela no fogo e nada aconteceu, passando tempo ali, nada aconteceu com a mão dele. Nada aconteceu com ele. Quando eles achou que ia acontecer, que ele ia cair morto, que ele ia inchar, nada aconteceu. E aquelas pessoas mudou de ideia e já começou a ver Paulo com outros olhos, falando: esse homem deve ser um Deus. E já começou a ouvir a mensagem do Senhor novamente por Paulo ali naquele ambiente e começou a acreditar. Aquilo que parecia ser morte, aquilo que aconteceu com Paulo ali foi suficiente para mudar o pensamento daquela cidade, daquela ilha, porque todos passou a ver Paulo com outros olhos. E mesmo que as pessoas não estão vendo nós com outros olhos da fé, mesmo que as pessoas não estão enxergando nós, a mensagem que nós estamos anunciando não está surgindo efeito, é porque as promessas do Senhor não chegou o momento ainda de cumprir. Mas aquele que prevalecer firme no seu chamado, no seu propósito, vai chegar o momento que algo que aconteceu no seu caminho, que parecia perda, que parecia momento de morte, vai ser testemunho para fortalecer aqueles que não entendem a obra de Deus, o chamado de Deus na vida de um homem, na vida de um escolhido. Então essa palavra é uma palavra de sabedoria forte para quem tem chamado. Assim como Paulo, assim como cada um de nós, que às vezes se encontra diante do Senhor, perguntando, achando que é pequeno demais para ser elevado
às nações, a algo maior, mas nós não podemos ignorar que tudo há um processo em nossa vida, que tudo há um momento certo. Para Paulo cumprir o propósito dele, ele precisou passar por tudo isso, mas cada etapa ali que ele vivia, que parecia nos olhos humanos de sofrimento, ele deixava o rastro da palavra de Deus anunciada. Então, assim também somos nós. Por onde nós passar, cada lugar que nós passar nessa terra, não é para nós deixar discussão, não é para nós deixar intriga, mas sim para nós deixar o nosso rastro. E esse rastro que eu falo é a palavra de Deus anunciada, de uma forma simples, mas que surge efeito nas pessoas. É o Evangelho de Deus com sinceridade, sendo anunciado, sem interesse em nós mesmos próprios, mas em um interesse de levar a palavra de Deus às nações. Por um amor diferente, que é o amor daquele que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, de Jesus, que veio na terra, morreu, para ensinar a nós o caminho que devemos prosseguir e hoje está à direita do Pai vivo. Então fica aí essa palavra para a honra e glória do Senhor, que Ele cada dia possa nos estar conosco nesse caminho que nós devemos prosseguir. Amém? Que Deus nos abençoe.